Salmos capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada a ribeiros de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui, a Bíblia nos fala, através desse Salmo de Davi, o caminho para a felicidade. Caminho para a felicidade. Muitas pessoas se encontram tristes, desconsoladas, angustiadas, ficam por aí, procurando um ombro amigo para chorar e para lamentar da sua vida e das consequências da própria vida devido às escolhas. Mas a Bíblia fala que não é para seguir os conselhos dos ímpios, nem assentar com os pecadores. E quantas das vezes nós, estou dizendo como a raça humana, não estou falando que eu faço isso. Houve pessoas que não têm conhecimento de Deus, ouvem, seguem e faz aquilo que pessoas que não têm conhecimento de Deus, não têm temor, os orienta e por aí vai. Porque aquele que não segue esses conselhos e nem anda no caminho dos pecadores, a Bíblia fala que o prazer dele está na lei do Senhor. Então, se a pessoa não tem o prazer de meditar na lei do Senhor, de aprender com o Senhor, os seus caminhos, os seus estatutos, os preceitos dele, tudo que ele tem nos ensinado a viver. Porque a Bíblia é um manual para a vida, para ensinar a viver. Como que vai ser feliz alguém que não faz isso? Não medita na lei, não considera Deus em seus caminhos. Como que Deus vai poder endireitar a vereda, o caminho de alguém que não o considera? E muitos estão seguindo essas pessoas. Cada um, no seu mundo individual, consegue discernir os caminhos, as companhias, porque a Bíblia diz que é o dever de todo homem discernir os seus caminhos. Então, a pessoa sabe. Até porque também Deus mostra. Deus revela. Aquela pessoa que não dá para andar. Pessoa que vive pecando. Tem gente indo atrás, fazendo a mesma coisa. Aceitando os conselhos. Se sentando na mesa. Ah não, eu não reúno com o grupo. Eu não faço isso. Eu não sento lá, não fica na conversinha, mas o pouco que ouve, absorve. Pega para si. Concorda. Às vezes pode ter sido verdade. Mas a motivação não é santa. É um pecado. A pessoa vai e absorve e pega. Concorda com aquela pessoa. Sentou na mesa. Sentou na mesa. E a Bíblia diz que também que não faz isso, que não assenta na mesa, que não segue o caminho dos pecadores, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque isso é um manual para a vida. Se você quer viver bem, quer ser feliz e não quer meditar, não quer cumprir, não vai dar muito certo. Aí você pensa assim, tá, mas eu tô fazendo tudo errado, não tá acontecendo comigo. Pode estar acontecendo com alguém ao seu redor.
Por exemplo, a pessoa é casada. Aí um anda todo relaxado. Em diversas áreas. E ele fala, pra mim tá tudo bem. Ele tá afetando o outro. Na família. Ah não, pra mim tá, a pessoa anda toda relaxada em diversas áreas. Ele pode estar não enxergando, mas ele tá afetando o outro. Ele tá afetando o outro. Se meditar nessa lei de dia e de noite, aprender a viver. A Bíblia fala que tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer vai prosperar. Então, as pessoas às vezes não entendem as coisas como mas prosperidade, tipo, eu tenho dinheiro, faço tudo que eu quero. Mas é que a prosperidade, aquilo que Deus nos oferece aqui, não é isso. Não é isso. Prosperidade aqui, tudo o que fizer prosperará. A prosperidade aqui é dentro dos propósitos dele, dentro dos planos dele. Não do curso deste mundo, não do próprio eu, que eu quero. Da própria vontade, da carne. Meditar na lei do Senhor, afastar dessas pessoas é coisa para quem quer se enquadrar, quem quer se, sabe, encaixar nos planos e nos propósitos de Deus. É nesse sentido que está falando. Deus não está dizendo prosperidade aí do mundo, as coisas, não é isso. A palavra, as coisas de Deus são espirituais. Espirituais. Às vezes as pessoas confundem. Nossa, mas a pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, sabe tudo bem, não é uma pessoa próspera. Não é isso. Ele está fora dos planos de Deus. Ele não considera Deus nos seus caminhos. Ele não tem discernimento. Ah, não vejo cometendo grandes pecados, mas o pior dos pecados é a pessoa virar as costas para a presença de Deus. É não aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Por isso que não dá para fazer essa análise à vista dos olhos. É uma análise que tem que ter discernimento. Que às vezes você pode dizer que a pessoa tem tudo e entender que a prosperidade de Deus é isso. Não é. É para aqueles que se enquadram na palavra. Que tem Deus como Senhor da sua vida. É essa prosperidade. Para aqueles que se enquadram aqui, ó. Que afastam tudo isso. Porque aqui a Bíblia fala aqui, ó. Que os ímpios não resistirão ao julgamento. Vai resistir. Como é que é próximo? Vai resistir ao julgamento. Não vai passar. E as coisas de Deus é sempre assim. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, agora tá tudo certo. Mas é sempre lá na frente. É sempre lá no último dia. É sempre eternamente. Temos que viver pensando no eternamente. Depois da morte. Para onde iremos? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer passar a eternidade com mal. Mas e os caminhos? Não está escrito que eu faria esse caminho do jeito que eu quero, da vida do jeito que eu quero, para ir para o céu. Não é isso. Os caminhos dele. Nesse caminho, inclui sair do caminho dos pecadores, parar de ouvir os conselhos dos escarnecedores, dos ímpios, daqueles escarnecem da palavra, que tudo é, sabe, não dá, tudo é estranho. Tá cheio de gente por aí. Mas é pessoal. Acontece que a salvação é pessoal. E eu tenho que analisar e discernir os meus caminhos e mudar. Para que no final eu tenha o fim que eu desejo. É ir para o céu. Eles não resistirão ao julgamento e os pecadores na comunidade dos justos. Não fica. Não fica. Se não quiser mudar, não fica. Ah, fica assim. Não. É porque o tempo de Deus não é o nosso. A pessoa não erra hoje e agora Deus vai lá e acaba com ela. Não. Não é assim não. Por isso que muitos vivem pecando. É o que está escrito na palavra. Que o castigo de Deus não é imediato. Por isso que muitos vivem na vida errada e vivem pecando. Deus o tempo dele é diferente do nosso. A pessoa errou com você hoje, na mesma hora, ou até amanhã, você fala assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Com Deus não é assim não. Com Deus não é assim não. Por isso que as pessoas continuam errando. Mas Deus é Deus. Eu tenho o tempo dele.
E por isso que muitos andam aí vivendo relaxadamente, dizendo, não aconteceu nada. Mas não é sobre o agora, é lá na frente. É no último dia, é a eternidade. É o depois. Também tem coisas que trazem consequências, como eu já tinha falado. Ou é para o cônjuge, ou é para a família, ou é para o meio onde você vive. Então, até problemas que acontecem, tanto cônjuge, família, uma comunidade, na igreja, até problemas acontecem com pessoas envolvidas. Às vezes, aquelas pessoas nem são culpadas. Às vezes tá aqui, ó, ouvindo os conselhos, na conduta, seguindo os pecadores, sentando na mesa, daqueles que escarnecem da palavra de Deus. Aí ele vem todo contaminado, sentou lá, levanta, vem todo contaminado e vem para casa, ou para o lugar, ou para o meio onde vive, vem todo contaminado e causa aquele transtorno e tudo mais. E a maioria das vezes ainda sai como que não tem nada a ver com a história, mas às vezes é o que tem. Por isso que nós temos que buscar o discernimento. Entender que as coisas não funcionam dessa maneira. Para quê? Para que nós vivemos na verdade. Às vezes você fala assim, eu vou buscar isso, mas o que vai resolver? Vai resolver sim. Porque você vai estar em paz, andando na verdade. Cuidando da sua vida, da sua alma. Do seu caminho, discernindo os seus caminhos. Quanto mais discernimento, melhor é. Porque aí nós vamos andar no caminho da verdade. No caminho da verdade. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que o Senhor aprove nossos caminhos. Se nós somos justos. Não seguir os conselhos, não seguir a conduta dos pecadores, meditar na lei do Senhor. O Senhor vai nos aprovar aqui, ó. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ele que tá falando que leva à destruição. Aí às vezes a pessoa brincar, isso aí não vai dar nada pra mim. Essa pessoa aí, quando é para realização de um sonho, uma coisa dela, ela fala, deu errado, aquela coisa que ela quer. Ela fala, nossa, vou orar a Deus, vou pedir a Deus, sabe, pra repreender a inveja, ou alguém que tá tentando atrapalhar e tudo mais, tipo assim, né? Espiritualiza as coisas. E quando a pessoa não quer, ela ignora, tipo, não é nada não, não é nada não. Mas a Bíblia tá falando aqui, ó, que o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, se você seguir os ímpios, os escarnecedores, os conselhos, a conduta deles, o que vai acontecer? Destruição. A destruição. E a palavra de Deus não é quando eu quero, quando eu não quero. Eu tenho que deixar isso, essa disposição do tratado, trabalhar de Deus, né? Do céu te dar um alerta, de Deus te direcionar a todo tempo. Mesmo quando você não quer. Essa liberdade eu tenho que dar ela para Deus. De interferir no meu mundo na hora que Ele precisar. Para quê? Para que no final eu não caia em caminho de destruição. Para que no final não termine em tristeza, não termine em angústia, não termine em depressão, não termine em pânico, não termine em desespero. Entregar esse controle no Senhor, por mais que a gente não esteja vendo. Também já passei por situações assim, o qual não via, que se eu não tivesse uma vida com Deus, se eu não visse Deus, não confiasse nele, ia terminar em destruição. Porque eu estava no caminho do ímpio. E o caminho dele leva à destruição. Eu ia junto. Não estaria nem aqui. Eu ia junto. Ia ser destruído. Eu nem sabia o que é que a pessoa estava fazendo. Mas como eu já tinha deixado com Deus a disposição, a liberdade de interferir no meu mundo, independente de eu querer ou não, de eu achar ou não, porque nós somos seres humanos, Deus é Deus, Ele está vendo tudo. Ele livrou.
mas eu tinha que confiar e acreditar na forma que ele fala comigo. Pode não ser a sua forma, não pode não ser a forma que ele fala com você, mas ele pode falar da mesma forma com todos, mas ele fala da forma que eu entenda e da forma que você entenda. Como eu estou falando aqui agora, eu não conheço a necessidade de você que está me ouvindo, não sei, não te conheço, não sei sua vida, mas Deus sabe. Então, através da voz dele, ele vai direcionando, alinhando tudo, para que você saia do caminho do pecador, você saia do caminho do ímpio, para você não ser destruído. Porque o caminho dele leva à destruição. É a palavra de Deus. Está falando, vai levar à destruição. Às vezes tem coisa que demora, mas também quando chega, acaba com tudo. E é por isso que Deus não deixa, porque Ele nos ama, Ele é amigo e está aqui para nos aconselhar a aprender a viver. E meditando nesse salmo, me veio um corinho na minha cabeça, que ele é um hino, né? Acho que é Aline Barros. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor.